Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje nós vamos falar em como ser um fazedor em 4 passos. Olha, pode falar o que quiser de mim, Thames, mas falar que eu não faço as coisas, que eu não executo as coisas, não pode falar. Pense em alguém que já fez coisas, já tirou ideia do papel e começou a rodar. Sou eu. E eu sei que você também, não é? Não, podem falar tudo, igualzinho você falou, mas menos que a gente não tem coragem. Nossa. Menos que a gente fique esperando a vida acontecer e não toma uma atitude. Então eu já te falo agora, se você está precisando tirar os seus planos do papel, se você está precisando ter coragem para tomar o primeiro passo, você tem que ficar nesse podcast. Esse episódio é especial para você, porque a gente vai contar os bastidores das nossas grandes ideias, como elas surgiram, qual foi o grande passo de coragem que a gente precisou dar. Então eu tô muito animada para esse episódio. Eu também tô muito animado. Mais um episódio de dupla e a gente tá vendo que vocês estão gostando muito desses episódios que somos eu e Tamara. Mas assim, a gente vai ir alternando com convidados, eu e ela, mas a gente tá vendo que vocês estão gostando muito. Mas antes de começar com o conteúdo, onde a gente vai mostrar os bastidores, como a Thames falou, a gente tem alguns recados sobre o MedBox. Pois é. Então, possivelmente você acompanhou que nós fizemos um grande lançamento recente, que foi da Fábrica de Estudos, o nosso braço de estudos, onde você realmente aprende a estudar para ser aprovado em provas muito concorridas. Só que talvez você também saiba que esse treinamento está fechado no momento. Igual todos os nossos treinamentos, nesse momento estão fechados. Nós abrimos em momentos muito específicos. Só que se você quiser ser o primeiro a ser avisado assim que nós formos a abrir de novo e qualquer novidade em relação aos nossos treinamentos online, você tem que estar em uma lista de espera. E essa lista de espera tá no link da minha bio, tá no link da bio do Vitor, tá no link do nosso perfil, @medbox, time Medbox. Então coloca o seu e-mail lá que você vai ser notificado assim que for lançar alguma coisa. Eu te garanto que tem muito mais coisa grande para vir ainda esse ano pela frente. Muito bom. Entrar na lista de espera, gente. Quero falar também sobre a 4Doctor. Eles já vão passar ali na televisão. Olha, eu tenho percebido que muitos das pessoas que nos acompanham há 2, 3 anos, elas estão formando. A gente está acompanhando a transição de acadêmico para médicos. E eles têm me mandado muita mensagem sobre como receber pelo plantão, se eu devo fazer seguro de responsabilidade civil ou não, porque eu gosto de falar dessas coisas. E lá no nosso evento presencial no Transforma, no sábado, uma menina me parou para perguntar disso. A gente ficou um tempão conversando, a gente ficou uns 30 minutos conversando sobre o planejamento do início dessa carreira dela. A gente falou de contabilidade, a gente falou de formas de recebimento de plantão, sobre seguro de vida, seguro de responsabilidade civil. E claro, eu indiquei a 4Doctor, que são nossos apoiadores desde o início. Eu uso, Tamara usa, como a gente sempre fala. E olha, um grande diferencial é que eles têm paciência para te explicar. Nesse início de carreira, começou a dar plantão, virou médico, liga para eles, marca uma reunião, eles vão ter toda a paciência para te explicar quais as melhores formas de tributação, o que faz mais sentido no seu caso. Se você se encaixa nesse perfil, está querendo mudar de contabilidade ou está querendo abrir uma conta em contabilidade, clica no link que está na descrição e abre uma conta com a 4Doctor, porque você tem vantagens de ser ouvinte Medbox. Nossa, e você me deu um insight muito legal. A gente já tem um episódio que chama Formei e Agora? Não. A gente já tem esse episódio? Não. Então pronto, acabou de entrar na nossa Muito lista bom. de próximos episódios. Formei e Agora, Vou porque anotar. essas dúvidas são realmente muito frequentes. A gente pode entrar em toda essa parte financeira e falar um pouco de primeiros plantões também. Boa. Então, ótimo. Eu gosto assim, entendeu? O nosso episódio tá no freestyle que a gente começa a ter ideia dos próximos. Já anotei. E temos que falar também do Medcoff, a maior plataforma de cursinhos de provas de residência médica do Brasil. E definitivamente nós indicamos com muito orgulho, porque eles são excelentes. E eu sou aluna, não porque eu faço cursinho para prova de residência, você sabe que eu já passei por esse processo 2 vezes, não vou fazer outra residência, nem tem outra residência para fazer, mas eu sou aluna porque eles têm um curso para prova de título de endocrinologia que é maravilhoso, também tem curso de prova de título para dermato e para várias outras especialidades. Então, eu tenho certeza que você é médico ou acadêmico de medicina e procura ou um cursinho para residência, ou um curso para prova de título, ou outras áreas médicas, talvez você vai encontrar lá dentro do Medcoff. Nós somos muito fãs e nós temos cupom também para condição especial, que é Medbox. Medbox, o link também está na descrição, só clicar lá.
Vamos começar a falar então sobre como ser um fazedor em 4 passos? Vamos. Antes de começar, assim, eu comecei a tentar lembrar histórias minhas de execução. Qual foi a minha primeira ideia, assim? E sabe o que eu lembrei? Eu devia ter uns 10 anos, uns 12 anos, e eu quero saber o seu também. Eu devia ter uns 10 anos, 12 anos, e eu assistia muito iCarly. Você lembra de iCarly? Você assistia? Com certeza, assistia muito, mas era programa de menina? Era programa de menina. Mas eu gostava muito da Megan, porque ela não era Megan no iCarly, ela era a Carly, mas ela era a Megan do Drake e Josh. E eu era muito fã dela. E aí eu comecei a ver iCarly por causa de Drake e Josh. Mas calma que eu vou explicar. Eu era muito fã dela e ficava vendo iCarly. Só que eu acho que a galera não... É outra geração, né? Os acadêmicos de medicina, talvez os millennials não tenham visto isso. Não, acho que viram. Mas enfim. Comenta se você viu iCarly. Comenta se você viu iCarly ou não. Eu via muito iCarly e era meio que um show do iCarly. Ela tinha um show lá, um programa na televisão. E aí eu tive a ideia de ter um iCarly brasileiro. Tipo iVitor, sabe? Aí eu juntei com meus primos, juntei com meu irmão e falei, gente, a gente vai fazer um iCarly brasileiro. A gente só tem que arrumar as câmeras e um lugar de filmar. Aí a gente ia filmar no salão de festas do meu prédio. E aí começamos a perguntar pros meus pais como que arrumava uma câmera, como comprava uma câmera, como fazia uma transmissão ao vivo. E aí meus pais ficaram lá alimentando a ideia. Eu não sei o que deu, não. A gente não filmou, obviamente, a gente não foi o iCarly do Brasil, mas eu lembro que essa foi a minha primeira ideia empreendedora. Sei lá, 10, 12 anos. Vitor, você sempre teve um jeito pra mídia. Sempre. Tô impressionada, a mídia sempre esteve no seu sangue. Eu lembro que eu ficava olhando na internet microfones. Microfones pra apresentar o iCarly. Entendi, tô obviamente não virou, não aconteceu nada, mas... Eu tô impressionada. Foi uma ideia. E essa história do Vitor, na verdade, ela é o primeiro passo do nosso passo a passo para ser um fazedor. Então, é a ideia. De onde surge a ideia? Essa ideia sua surgiu porque você assistia esse programa. Então, você esteve exposto a uma realidade diferente para ter uma ideia. E é verdade que grandes ideias, elas não vêm de nada que seja natural. Esse é um ponto muito importante. Se você continuar fazendo as coisas exatamente da forma que você faz, nenhuma grande ideia vai aparecer para você. Você precisa quebrar algum contexto para que essa ideia venha. E quando eu penso nas grandes ideias que eu tive, e esses dias nós estamos muito orgulhosos do lançamento da Fábrica de Estudos, que foi um lançamento que quebrou todos os recordes em um dia de alunos, maior número de entradas de alunos em um dia. E quando eu olho para trás, eu sei exatamente de onde começou essa ideia da Fábrica de Estudos. E surgiu em 2020, então tem 4 anos. E assim, quando a gente sempre fala que no marketing digital, um mês é tipo um ano. Né? Eu fiz a analogia da forma certa? Que o tempo passa mais rápido. Ou mais, né? Um tempo passa muito mais rápido. As coisas se atualizam numa velocidade muito grande. E há 4 anos, gente, em Instagram, em marketing digital, tudo era mato em quesito de infoprodutos. Não era tão comum a gente comprar cursos. Quase ninguém conhecia a Hotmart naquela época, por exemplo. Hotmart, que é uma plataforma importante de cursos digitais. Então, tudo era muito diferente. E aí, eu formei em 2020. Eu tinha acabado de fazer as provas de residência para entrar na clínica médica. E a única coisa que eu sabia é que eu ia fazer algum curso de marketing digital. A única coisa que eu sabia, eu vou fazer algum curso. E tinham pouquíssimos naquela época. Basicamente, o único que eu conhecia foi esse que eu fiz, que é o do Ícaro de Carvalho, que é um novo mercado. Talvez você já tenha ouvido falar. Geralmente é o primeiro curso de marketing digital de muita gente. E foi o primeiro que eu fiz. Custava R$ 79,90 por mês. Eu acho que ainda é esse valor. Naquela época, era só o Ícaro. Hoje são vários professores que tem lá dentro. Era só o Ícaro. Ele gravava da casa de casa. Quem olhar pra ele hoje vai ver, tipo, uma pessoa, assim, forte e tudo. Naquela época, ele estava acima do peso. Então, tem muito tempo. E, assim, uma filmagem super caseira. E era o que tinha. E eu abri os meus olhos naquela época. Foi quando eu comecei a entender o poder do marketing digital. Foi também uma época que eu comecei a profissionalizar no meu Instagram. Mas, eis que uma das primeiras aulas que eu assisti lá dentro era uma aula do O Seu Primeiro Infoproduto. Aí meu Deus, infoproduto, que palavra é essa? O que é isso? E assisti, e ele ensinou na aula que o primeiro infoproduto de algumas pessoas era o e-book. Que e-book era uma coisa super... Era um produto de entrada muito legal para colocar no marketing. E agora, gente, e-book é uma coisa que, igual a gente estava brincando, o ChatGPT faz e-book. Mas naquela época, não, ninguém tinha. E-book era basicamente quando você, por exemplo, ia comprar um livro na Amazon e aí você tinha a opção de comprar o e-book dele. Era o que tinha de e-book. Então, foi uma coisa muito assim. E eu sentei
Eu escutei aquela aula e falei, pronto, eu vou fazer um e-book. O que eu sei que eu posso ensinar às outras pessoas agora, nesse momento que as pessoas me pedem? Dicas de métodos de estudo. Porque eu tinha mostrado em tempo real a minha trajetória para essa prova. Eu falei, pronto, eu vou escrever tudo que eu fiz. Aí eu sentei em duas tardes, e escrevi tudo que eu fiz. Eu não me baseei em nada. Eu falei, eu vou contar o que eu fiz. Foi basicamente isso. Contei do início ao fim. E aí, esse book deu mais ou menos 20 a 30 páginas. Alguém me falou que a plataforma de fazer isso era a Hotmart. E, na verdade, eu já tinha conta na Hotmart por causa do novo mercado. Sim. Coloquei lá, não era eu e eu, não tinha nada de suporte, não tinha nada de nenhuma pessoa ali que soubesse me explicar. Na página de vendas, eu contratei um design que fazia, eu escrevi a página de vendas, basicamente só explicando o que tinha no e-book. Eu não lembro exatamente o preço, era R$ 59,90, R$ 69,90, era uma coisa assim. Eu vi na aula do Ícaro de Carvalho que era legal fazer uma live para você lançar um primeiro infoproduto. Aí eu fiz uma live. E abriu o produto lá. E assim, foi realmente assim, totalmente no escuro. Eu não sabia nem o que era pitch de vendas. Eu não sabia nem o que era fazer toda uma jornada, um deadline de lançamento, não sabia nada. E fui lá, abri e fiz. E quando eu olho para esse e-book, olho hoje para a Fábrica de Estudos, eu vejo que começou de uma ideia. Mas começou de uma ideia que eu precisei sair do meu natural para que essa ideia chegasse até a mim, que foi estar, por exemplo, dentro de um curso de marketing digital. Eu acho que o e-book foi a semente, né, do Fábrica de Estudos. E falando sobre esse primeiro passo, então o primeiro passo é como ter ideias. Eu tenho uma aula no REM que chama Identifique Dores. Eu acho que um passo importantíssimo para a gente ter ideias é identificar dores das pessoas. E são pessoas ao seu redor mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a vender na faculdade produtos, né? Eu identifiquei dores. Eu via que as pessoas não tinham oxímetro, que as pessoas não tinham estetoscópio. E muitas vezes elas adiavam muito a compra porque era caro mesmo. Esperava virar médico para comprar um estetoscópio bom. Não tinha um esfigmo bom. E aí eu identifiquei que isso era uma dor do público, que eu convivia todos os dias. E pensei, como que eu posso solucionar essa dor, sabe? Eu dou exemplo também de cafeteria. Por exemplo, na faculdade de medicina, todo mundo quer tomar um café. Aula integral, de manhã, de tarde, às vezes à noite. Todo mundo quer um cafezinho. Estudante de medicina é viciado em café. Então, se sua faculdade de medicina que você está ouvindo não tem um café, é uma dor muito grande e uma chance muito grande para você empreender e começar ali. Então, eu acho que a grande sacada para ter uma ideia é ficar sensível às dores das pessoas. Não é caminhar por aí, igual a gente sempre fala, como uma alga. Não, caminha com de forma um pouco de maldade, sabe? Tenha maldade no bom sentido para identificar o que as pessoas estão precisando, sabe? Oportunidades de mercado. Então, uma grande sacada é essa. Identifica dores de pessoas próximas a você. Essa é muito boa. E também você consegue perceber sinais diferentes quando você está em determinados ambientes que te mostram alguma boa ideia. Por exemplo, nós fizemos o nosso primeiro evento presencial, que foi um evento Madbox com o Fit Club, que foi o Transforma, né? Que eu, a Amanda e o Vitor fizemos. E foi um evento, assim, incrível, maravilhoso. Nós vamos abrir alguns bastidores deles para vocês. Mas por que eu sabia que essa era uma ideia excelente? Porque nós fomos a vários congressos de medicina, nós palestramos ao longo do ano algumas vezes e nós sentimos como é incrível a energia de um evento presencial. Então, todas as vezes que eu e o Vitor a gente vai a congressos, a gente tira um tempo e fica conversando mesmo com os acadêmicos da faculdade, com as pessoas da organização ou da comissão que chamaram a gente. Então, ou a gente senta, para comer, ou a gente conversa um pouco em algum momento, mas nesse momento a gente percebe o quanto essa relação próxima ali, fora do digital, é importante, porque são os momentos que essas dores chegam pra gente em tempo real, e também é um momento que a gente vê a transformação acontecendo ao vivo. E isso é muito maravilhoso. Para uma pessoa que forma pessoas, como nós formamos, nós hoje temos produtos e diferentes formas de formar pessoas, para ser melhores em diferentes áreas. Então, para uma pessoa que se sente muito feliz e muito realizado formando pessoas, ver a transformação ao vivo é uma coisa maravilhosa, é incrível. Você vê a vida de uma pessoa sendo transformada ao vivo é incrível. Então a gente começou a ver isso em congressos que a gente ia e então eu sabia que se a gente fizesse um evento nosso, ou seja, as pessoas foram lá para ver a nossa transformação, eu não tinha dúvidas que ia ser incrível, eu não tinha a menor dúvida. Então,
perceba os ambientes que você tá, os pequenos sinais que te mostram que aquilo ali tem grande potencial. Porque às vezes uma coisa, ela ainda não te mostra exatamente para que passo você tem que ir, mas ela te mostra o potencial de algo. Então a gente tem que estar sensível para perceber essas coisas. Querendo ou não, era uma dor grande do nosso público, evento presencial. Eu recebi muito direct ao longo dos últimos meses, anos, pedindo evento presencial. Tenho certeza que a Tamara também recebeu uma enxurrada. E outra coisa é sobre tendências. A gente só fez evento presencial porque tem sido uma tendência muito grande nesse cenário pós-pandemia, os eventos presenciais. Principalmente na medicina. Quando a gente formou, não tinha evento presencial. Tinha evento presencial de especialidades. Congresso Brasileiro Mineiro de Cardiologia, Congresso de Endocrinologia. Mas congresso acadêmico, muito raro. Só da Sociedade de Acadêmicos de Minas ou alguma coisa do tipo. Então, ao longo desses últimos 2, 3 anos, a gente viu que essa tendência de evento presencial só tem aumentado. E a gente falou, olha, isso aqui é uma tendência, então a gente vai apostar nisso. Então, mais uma coisa para você ter ideia. Observa a tendência. Quando você pensou em criar um e-book, o e-book estava começando a ser uma tendência. Produto digital estava começando a ter um hype, a se tornar uma onda gigantesca. Não é à toa que virou o que virou hoje. Então, fica esperto, sabe? Fica esperto e sensível para observar também tendências. Pois é. E aí, quando surge, então, essa ideia, surge essa... Na verdade, o que é mais comum é acontecer em ideias. De ideias, o mundo está cheio. Né? Assim, de ideias, o mundo está lotado. Todas as pessoas morrem todos os dias com grandes ideias. O que diferencia são as pessoas que colocam essas ideias para jogo e tomam o primeiro passo. E o que impede, de primeira, as pessoas a tomarem o primeiro passo para tirar a ideia do papel, muitas vezes é simplesmente coragem. Eu não estou falando aqui exatamente coragem de agir, de tomar o primeiro passo, mas é coragem de ser ruim, de ser péssimo e de ser um pouco doido também. No caminho para o nosso evento presencial, quando estava indo, a Amanda foi lá para casa, a gente arrumou juntas e o Felipe foi levando a gente. Eu e ela no carro, rindo, dando gargalhadas de quão doidas nós somos. Tipo assim, da onde a gente tirou essa ideia? A gente tem um surto, a gente tem que ser internado, porque como assim a gente tá tendo coragem para fazer um negócio desse, sendo que a gente nunca fez e a gente simplesmente tá fazendo uma coisa que na nossa cabeça é algo realmente estrondoso, impactante, mas a gente nunca fez isso. E se for péssimo? Então, e se for ruim? E se não for como a gente imagina? E se no lugar der alguma coisa errada? E a questão é, tudo isso pode acontecer. É totalmente susceptível que as coisas deem errado. Totalmente susceptível que talvez, não sei, acabe a luz, o ar-condicionado estrague, fique quente. A gente fez uma logística, um cronograma da nossa cabeça. Porque na nossa cabeça, por exemplo, 20 minutos estariam bons para o hot seat. 20 minutos estaria bom para perguntas e respostas. Mas será que ia dar mesmo na prática? Então a gente teve que lidar com a possibilidade de dar tudo errado. É aquela frase, né? O cemitério tá cheio de boas ideias. O que você quis dizer é que uma ideia mediana executada vai ser sempre melhor do que uma boa ideia que não foi executada. Então, não foi o caso do evento, mas realmente poderia ter sido horrível, poderia ter dado tudo errado, mas pelo menos a gente teria feito. A gente teria feito. E a gente teria feito, a gente teria aprendido, como a gente aprendeu muitas coisas, para fazer um melhor depois, sabe? Então, realmente tem que tirar do papel, tem que ter coragem. Nunca vai ser excelente de primeira. Ninguém começa excelente em nada, em nada. E você falando, eu lembrei muito de quando eu comecei meu podcast sozinho, que era no 13º período. Eu adorava podcast, foi em 2020. Eu adorava, consumia muito e tudo mais. E aí, era pandemia ainda, e eu falei, eu quero ter um podcast. Quero ter e vou ter, não tô nem aí. E aí eu comecei a estudar como fazia um podcast. Qual plataforma que eu hospedava, o que precisava, quais equipamentos. E comecei a comprar as coisas. E aí eu falei, quer saber? Tinha um cômodo lá em casa, você foi lá. Tinha um cômodo muito pequeno lá em casa que não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Parecia muito profissional. Era um, sei lá, nem 2x2. Era muito pequeno. E não tinha nada lá. E eu falei assim, gente, eu vou fazer um estúdio aqui. Liguei para uma design de interiores, arquiteta, falei assim, olha, eu quero fazer um estúdio de podcast. Desenha aí para mim, quanto você vai me cobrar e tal. Me mandou um negócio, eu falei assim, eu vou executar, vou fazer. E comecei, gastei bastante dinheiro, comprei microfone, eu aprendi a editar áudio e vídeo. Áudio e vídeo, sendo médico, tendo acabado de formar, tava no exército.
olha a loucura. Não, eu vou aprender isso. Baixei os programas, comecei a fazer os testes e falei... Tô pronto pra rodar. É isso aqui. Na minha casa, e era calor. Eu lembro que era um calor lá. E aí eu comprei um ar-condicionado portátil, porque não tinha como instalar o ar-condicionado, porque o prédio não deixava. Comprei um ar-condicionado portátil, falei, vou começar a fazer. E, gente, que loucura. Quando eu olho pra trás, eu chamei você, Matrips, a Júlia Prete, um tanto de gente pra ir lá e conversar, assim... Tem um podcast agora, sabe? E ainda bem que eu comecei. Quando eu olho o primeiro episódio lá, claro que não foi bom, mas foi executado. E aí eu tenho uma grande vantagem, que é a vantagem do tempo e do aprendizado. Quanto antes você começa, mais você aprende. Então eu aprendi muito desde lá, sabe? Aprendi muito. Eu comecei lá muito tímido, sem saber falar direito. E agora eu já tô muito melhor do que eu comecei. Porque eu tive coragem de começar. Porque eu tive coragem de enfrentar as pessoas falando assim... Elas poderiam... Nem sei se falou, deve ter falado. Mas, nossa, que ridículo. Nossa, que qualidade ruim. Nossa, nem sabe falar direito. Não tem dicção direito. Eu quis enfrentar isso e tirei do papel. Então, faz, gente. Faz. Coragem. Inclusive, quando a gente surgiu com a ideia de ter o podcast do Medbox, foi uma ideia muito que você trouxe, você insistiu com ela e você foi o host. Talvez, se você não tivesse tido esse aprendizado prévio do 13º período, talvez nenhum de nós ia ter falado, eu vou bancar seu host, eu vou bancar aqui, eu sei lidar com podcast, eu sei fazer um roteiro, eu sei... Talvez nenhum de nós teria feito, talvez o Medbox não teria o podcast. E olha só quantos passos atrás a gente não estaria, porque o podcast é um bração do Medbox. A gente é apaixonado com o podcast, é uma das partes mais legais do nosso trabalho. Imagina! Então, assim, a gente realmente tem que dar cara a tapas, gente. Não tem escolha. Se for para dar cara a tapas e fracassar, ótimo, excelente. Você aprende com aquilo. E quando eu penso, por exemplo, nesse evento presencial, você conhece alguém da nossa idade aqui em Belo Horizonte, ou alguém assim que pegou e fez um evento presencial? Eu ia conversar com você isso hoje, nem ia ser no podcast, mas não, é inédito. É inédito. E olha só quantas coisas a gente tem pra melhorar. E então, agora entrando também na parte do... Com quem, depois que você tem a ideia e a coragem de executar, é com quem você vai executar. Então, passo número 1, a ideia. Passo número 2, com quem? E esse ponto é muito importante, porque eu falo com quem, não é nem exatamente as pessoas que vão ser seus sócios, como a gente, mas quem você vai ter como referência. Porque a referência faz toda a diferença. Você precisa ter uma referência. Você não tem como surgir com uma ideia da sua cabeça, fazer sozinho e não saber nem em quem você vai se espelhar. Por exemplo, quando eu surgi com a ideia do e-book na minha cabeça, eu tinha a pessoa que ia me espelhar, era o que o Ícaro Carvalho falasse. Então, eu não estava sozinha, teoricamente. Mas naquela época também foi a primeira vez que eu aprendi sobre o que é trabalhar com pessoas. Por quê? Eu contratei um design para fazer a página de vendas de um jeito assim, muito de qualquer jeito, eu mesma escrevi tudo. E esse design também fez a arte desse e-book. Uma coisa assim muito simples, feita em Canva, e ela fez a arte. Depois que eu lancei, eu também errei muito. Por quê? Porque eu fui conferir isso depois que eu já estava lá na Hotmart. Mas depois que foi lançado, eu fui lá ver na Hotmart, tinham vários erros de português que eu não cometi, mas a pessoa que fez o design cometeu. E eu falei, gente, é um e-book de estudos e tem erro sobre português, não pode isso. E foi aí que eu vi um grande erro meu que nunca mais aconteceu, que é não conferir cada partezinha de qualquer produto meu. Detalhe, quando você tava falando isso, eu falei, gente, a Tamara não conferiu. Porque, gente, a Tamara, ela confere cada detalhe. O pessoal do Medbox, eles já até sabem, tipo assim, quando eu vejo, e aí eu falo, tá ok, eles falam assim, não, vou esperar a Tamara ver então, porque com certeza eu vou ter que corrigir alguma coisa. A Tamara realmente é a pessoa que confere cada centímetro da arte, do site, do produto, de qualquer coisa. Então, você aprendeu aí. Pois é, exato. Entendeu? Então, olha só como é que é importante realmente a gente ter um começo cheio de erros. Porque no dia seguinte que eu vi aquilo lá na Hotmart, me doeu a alma quando eu vi que um produto com meu nome tinham erros ali que eu não tinha cometido. Então, esse com quem é algo que cabe responsabilidades da pessoa que está com você, mas cabe a você também. Se o produto é seu, você também tem que antecipar possíveis erros que não podem ser seus, e a partir daí, realmente, eu confiro absolutamente tudo. Eu não tolero ter nenhum erro que seja algo da nossa entrega, porque eu entendo que quando você
compra algo, você está confiando na pessoa. Você compra um produto porque você confia que aquela pessoa está te entregando algo muito bem feito. Então, me dói muito se, por um acaso, eu sinto que a pessoa está perdendo a confiança em mim. Então, eu não tolero isso de forma nenhuma. Qualquer coisa que eu lance é porque eu estou satisfeita que aquilo ali realmente vai ser bem feito e eu conferi 30 vezes. Mas isso vai muito do com quem você está trabalhando. Então, confira o seu trabalho, confira das pessoas que estão executando essa ideia com você também. Essa parte de ter referência é realmente muito importante, porque é como se você tivesse um norte. É muito difícil você sair do lugar, você chegar em algum lugar sem ter um mapa. Então, quando eu comecei o podcast, eu tinha uma referência do Hernani, eu conversei com ele antes de começar. E lembrei aqui do início do Madbox, quando a minha primeira conversa com o Mateuzinho, eu lembro que eu tinha o grupo Primo na cabeça. Eu queria muito espelhar eles, sabe? O início deles e tudo que eles estavam construindo. Eu vi que era uma tendência, construção de ecossistemas, com pessoas do mesmo nicho. Eles juntaram ele, Caio Carneiro, Joel J e Bruno Perini, Thiago Negro e Bruno Perini. E eu vi que aquilo estava se tornando uma tendência em alguns nichos e que eles se ajudavam e usavam do mesmo ecossistema para se promover, para crescer, para lançar seus produtos e tudo mais, seus podcasts. E eu tentei espelhar, claro que em dimensões muito menores, o Grupo Primo. Então eu comecei a estudar muito sobre o Grupo Primo. Quiser me perguntar qualquer coisa sobre eles, eu sei até o faturamento. Fui em palestra do Thiago Negro na época. Eu sabia tudo e aí foi a primeira coisa que eu citei pro Matheus. Falei, olha o que eles estão fazendo. A gente podia montar isso em menor escala na medicina e tal. Então, tem que ter referência mesmo, porque até para você ter métrica, comparação e ajuda. Se você tiver contato ainda com essa referência sua, melhor ainda. Então, igual a Tamara falou, o com quem não é só a sociedade, não é só quem está ali do seu lado no dia a dia, mas em quem, talvez não é só com quem, em quem você vai se espelhar, em quem você vai tentar reproduzir e, claro, colocando seus tons de autenticidade, de originalidade. Isso. E ainda nesse com quem, um dos maiores aprendizados que eu tive recentemente, assim, mais nos últimos meses, e eu já falei isso algumas vezes nos podcasts, mas ultimamente isso tem se reforçado muito, muito, que é a importância de você estar com pessoas que saibam te dar feedbacks. Então, isso é algo extremamente importante, porque se você está com alguém que te admira muito, por exemplo, que talvez não é uma pessoa que vai ter coragem de te falar uma crítica negativa, aquilo ali não vai te fazer evoluir, não vai te fazer crescer. Então, você tem que estar com pessoas que, sim, são pessoas que se complementam, mas que uma pessoa tem que ter coragem de dar feedback pro outro. Tem que ter coragem de falar, olha, você está errado nisso, você precisa melhorar nisso. Porque é só assim que a evolução acontece. Porque nós estamos o tempo todo aprendendo, o tempo todo. Qualquer ideia exige evolução constante, aprendizado constante. Mas, muitas vezes, passa batido por nós mesmos. Quantas vezes eu cometo um erro, passa batido por mim, o Vitor precisa me avisar que aquilo não foi legal, ou vice-versa. Então, esteja com uma pessoa que esteja totalmente seguro para falar algo que você está errado. E você também esteja pronto para escutar. Porque não estar pronto para escutar feedbacks negativos de pessoas que você confia é muita falta de maturidade, é muito ego. Ficar naquilo, eu sou assim mesmo. Por exemplo, eu estou querendo muito aprender mais. Isso é uma questão eterna para mim, mas eu estou decidida a aprender mais sobre a parte financeira. A entender mais sobre a parte financeira. Tem 3 dias que eu estou falando isso o dia inteiro, e é verdade. E, então, se eu ficasse eternamente, porque quando você tem uma empresa, você é muito apaixonado pela empresa, muito. E, às vezes, a emoção ela te envolve e você acaba tratando aquilo sempre de uma forma muito emocional, mas a questão financeira, ela é muito importante também. Então, eu preciso melhorar do ponto de vista de visão financeira. E eu preciso que o Vitor me ajude nisso. Eu preciso que o Vitor me dê a orientação nisso. Se eu ficar eternamente falando, eu não entendo tanto disso, eu sou assim mesmo, eu vou continuar aqui na minha área de competência. Eu sou desse jeito mesmo, não é tanto o que chama a minha atenção, o que eu me atento. Não, eu preciso melhorar, mas eu preciso melhorar com alguém que está mais ambientado, que tem mais competência nisso, para me ajudar. E essa pessoa, no nosso caso aqui desse exemplo, é o Vitor. Postura de aprendiz, né? Postura de aprendiz. E a Tamara é muito boa nisso em relação a feedbacks, e a gente dá muito certo, muito por causa disso também, porque, assim, ela é muito essa pessoa que quer te fazer, eu já falei isso outras vezes pra ela é muito essa pessoa que quer te fazer melhor, sabe? E
poucas pessoas sabem receber crítica. Porque uma crítica, um feedback, ele dói. Ele é igual quando você começa a fazer flashcard. E aí você só erra. Te dá uma sensação, nossa, eu sou ruim, nossa, eu sou péssimo. Que coisa chata. Mas o feedback bem dado, ele te faz crescer muito, muito. Por mais que na hora que você receba aquilo, você receba de uma forma amarga. Tipo, ai, tá. Você pode até ficar com um pouco de raiva e tal, você tem aquele sentimento ruim, mas o que você faz com aquele sentimento ruim inicial do feedback é o que vai te fazer ser melhor, sabe? Ou você vai guardar e deixar aquilo te definir, ou você vai pegar, absorver e falar como que eu posso aprender com isso. E a Tamara faz muito isso comigo, mais do que eu com ela, inclusive. Ela faz muito isso comigo e eu cresci muito desde quando a gente começou a conviver, eu já falei isso com ela. Desde a produção de conteúdo, eu melhorei várias coisas da minha organização, e tudo isso porque ela decidiu dar o feedback, então mérito pra ela e mérito pra mim, que ao invés de ficar com raiva, de ter um sentimento ruim, eu quis melhorar também, sabe? Então... Nossa, se você ficasse com raiva no feedback, tinha acabado. Claro, eu não vou levar pro pessoal, sabe? Nunca. E não vou ficar com raiva. Eu sei que é pra eu crescer, pra ela crescer. Então, se cerque de pessoas que te dão feedbacks, se cerque de pessoas que vão te criticar, mas vão te criticar com carinho, com amor, pra você se tornar cada vez melhor. Porque senão, num ambiente que um passa na mão na cabeça do outro, ninguém vai crescer. Ninguém vai crescer ali. Exato. E aí você preste muita atenção, porque os amigos de verdade, os amigos, os parceiros, as pessoas que merecem estar com você em um projeto, são aquelas que te corrigem quando estão vocês dois. É aquela pessoa que vai te dar um feedback para você crescer, os dois juntos. Não é aquela pessoa que vai passar a mão na cabeça, falando que a outra pessoa quer ouvir, mas quando estão as outras pessoas, aí critica. Então, critica junto com outros, mas na sua frente passa a mão na sua cabeça. Então, não, na verdade, que ele está perto de pessoas que te defendem na frente dos outros, mas quando estão vocês dois, ela vai lá e te corrige, fala no que você precisa melhorar. E todos temos pontos para melhorar. Todos os dias. Então, prestem muita atenção nesse com quem, a forma como você vai lidar com as pessoas e como as pessoas, a forma como você quer que elas lidem com você. Perfeito. Então esse foi o segundo passo. Com quem? Escolha muito bem. E assim, acho que vale também a gente falar rapidamente de sociedade. A gente sempre fala que se você quer tirar uma ideia do papel, você quer empreender, é muito importante que você não faça isso sozinho. Muito importante. É muito mais difícil. Dá. Mas é muito mais difícil e a chance de você durar nessa ideia e durar nesse empreendimento é bem menor. Bem menor, porque momentos de desânimo vão acontecer, mas momentos de desânimo simultâneos são mais difíceis. Então, às vezes, um tá desanimado, mas o outro tá animado, e o outro vai e resgata pela mão o que tá desanimado, e vice-versa. E esse é um dos motivos para ter sociedade. O outro motivo é que um faz o outro crescer, como a gente acabou de falar. E quando for escolher um sócio, não escolhe alguém que é igual a você, não, porque senão... O que um vai acrescentar para o outro? O que um vai acrescentar para a empresa que o outro também não acrescente? Então, pense bem, seja bem intencional na hora de escolher seu sócio ou sócios, para que tenham características diferentes, para que acrescentem de forma diferente para a empresa. Eu vejo muito exemplo de empresas grandes, que eu vejo cases, por exemplo, tem um engenheiro, um cara de vendas e um médico, por exemplo, sabe? Porque o engenheiro é mais a parte operacional, pensa no produto, como que vai fazer a logística, o site, tecnologia. O cara de vendas é o cara que vai andar na rua e vai vender e vai falar, vai colocar a cara a tapa. O médico, às vezes, é aquele cara mais conservador que pensa. Então, tenham características diferentes, habilidades diferentes também dentro da mesma empresa, dentro de uma sociedade. Sim. Excelente. E não vai se anulando também com as pessoas diferentes de você. Sempre saiba se posicionar e saiba ouvir opiniões diferentes. Isso é extremamente importante. Então, agora nós vamos para o terceiro passo, que é o como. Como? Nós falamos, então, passo a passo para tirar seus planos do papel, para tirar a sua ideia do papel. Primeiro, ter a ideia. Segundo, com quem. Terceiro, como. E o principal é muito isso que a gente acabou de falar. Ser ruim. É com todas as palavras, com toda a sinceridade do mundo. Seja ruim. Isso é muito honesto, porque eu não consigo pensar em uma só coisa da minha vida que não tenha sido ruim a primeira vez que eu tentei, a primeira vez que eu executei. E isso envolve, muitas vezes, a gente estar disposto a passar por momentos que depois eles vão ficar marcados, talvez com uma memória não tão boa, mas uma grande habilidade minha para
para eu conseguir seguir em frente de momentos quando eu lembro, nossa, aquilo foi péssimo, não gostei que eu fiz aquilo. E quando alguém também faz um feedback ruim para mim, que às vezes fere até o meu ego, o meu grande segredo, às vezes, para passar por cima disso também, é algo chamado, além da postura de aprendiz, de praticidade. Eu sou extremamente prática. Eu sou extremamente... assim, quando algo me incomoda muito e me causa sensações ruins, quando eu lembro de coisas que aconteceram que eu não gostei por ter sido a primeira vez, eu fico chateado por aquilo, eu sinto aquilo no dia, e no dia seguinte eu passo totalmente por cima. Então eu quero te estimular a ser mais prático, a não ficar remoendo esses momentos que você sente que entregou algo que não foi tão bom por ter sido a primeira vez. Seja prático, não fica voltando naquilo toda hora. Sabe por quê? Porque definitivamente não vai mudar. A única coisa que vai mudar é a sua agilidade de olhar dali pra frente. Algum sentimento ruim que você teve por alguém ter te dado um feedback negativo não vai mudar. A opinião daquela pessoa não vai mudar. A sua entrega, o erro no meu e-book, o de português, não vai mudar. Mas o que vai mudar é a sua postura daqui pra frente. Então seja mais prático com os erros. Para de se apegar tanto aos seus erros. Para de achar que todas as pessoas estão comentando com o seu erro pela primeira vez. É ser prático, olhar daqui pra frente. Isso guia muito a minha vida. Eu acho que é um dos principais pontos para me fazer ter uma postura de aprendiz tão rápido. Essa é a prática mesmo. Não se fica se martirizando. Tudo é o que você faz com aquele sentimento, sabe? Então, sofre ali alguns segundos, alguns minutos, depois vai, executa e melhora e pronto, a vida é assim. Hoje na cirurgia tinha 3 acadêmicas de Barbacena com a gente. E, tadinhas, assim, eu sempre gosto quando tem acadêmico entrando com a gente, eu deixo dar ponto e tal, sentir, né? E acho que tava dando ponto pela primeira vez e tudo mais, e super devagar, normal, devagar, e com dificuldade, manusear o instrumental e tudo. E eu vi que ela tava, tipo, se culpando muito, nervosa, ai meu Deus, eu sou ruim. E, gente, na verdade, os mais experientes que estavam lá, os residentes, ninguém tava nem aí, sabe? Ninguém tava falando, nossa, que menina ruim, não sabe dar ponto. Não, todo mundo se enxergou nela e lembrou que, assim, no começo ninguém é bom mesmo, mas você que tá um pouquinho pra frente, você olha retrospectivamente e fala, eu não devia ter me culpado tanto, eu não devia ter ficado com esse sentimento tão ruim, sabe? Então, é tudo com relação ao que você vai fazer. E isso, você tem que levar de aprendizado. Outro caso que eu tava lembrando, você falou de conferência, teve um caso que eu fiquei muito triste com o meu podcast, 13º período, tava gravando com a Júlia Prete. Eu sei esse caso. Aí, beleza. Aí eu não conferi, porque eu tava no início do R2 ou R1, e aí eu mandei pro editor, e ele editou pra mim e tudo mais, eu não conferi e postei. Quando eu fui ver, ele postou sem os cortes. E em vários cortes a gente estava conversando sobre a vida. Ela era da minha faculdade. A gente conversou várias coisas assim de vida pessoal que não tinham que estar no podcast. E aí eu estava no ambulatório, eu recebi uma mensagem da Júlia assim: Vitor, pelo amor... Ela ficou muito brava, coitada, e com razão. Vitor, não foi isso combinado, meu Deus, olha os cortes, olha lá, tem a gente falando um tanto de coisa, não, tem que tirar do ar. E eu fiquei desesperado. Só pedi desculpa, falei, Júlia, pelo amor de Deus, não vai acontecer, eu vou excluir na hora ali no ambulatório, fui no banheiro e tal, comecei a ver, fiquei super triste, fiquei super chateado. Cheguei em casa, eu lembro que eu peguei o áudio e fiquei até 1h da manhã editando tudo de novo, eu com o meu programa lá, editei pra postar de novo. Então, isso me fez aprender que, assim, se eu quero me tornar uma pessoa pública, se eu quero ter um podcast, eu tenho que me preocupar muito com a qualidade, eu tenho que me preocupar muito com quem tá editando, com onde que eu vou fazer. E aí, eu levei isso pro Madbox porque eu lembro que no começo o Felipe queria fazer em casa. A gente até começou a olhar microfone e tal, quem que vai editar? Falei, Felipe, a gente não vai fazer. A gente tem que fazer num estúdio bom, que tem experiência com isso, qualidade, pessoas acostumadas com edição, porque não vale a pena, sabe? A reputação é a coisa mais valiosa que você pode ter. Então, a gente não vai errar nisso. A gente vai errar em várias outras coisas, mas isso a gente não vai errar. Mas eu tive que passar por um sentimento horrível, mas se eu ficasse remoendo e me martirizando por causa disso, talvez eu pararia com o podcast. E eu pensei em parar. Falei, eu nunca mais vou fazer isso. Não vou fazer, não é pra mim, não dá, não consigo conciliar. Mas não, me martirizei por um tempo e depois falei assim, vou fazer, mas vou fazer melhor.
sabe? Pois é. Então, você que está ouvindo e está aí se culpando porque você fez uma apresentação de trabalho, não foi boa, porque você postou o seu primeiro stories e as pessoas falaram que não foi bom, porque você surgiu com uma ideia e você está vendo que você é ruim naquilo, tô te falando, aceita que você é ruim, seja prático, daqui para frente, ok, sou ruim, o que eu vou fazer para melhorar? Não fica achando que você é o alecrim dourado, que você já vai começar aquilo fazendo maravilhosamente bem, e nem que as coisas vão correr perfeitamente como você planejou. Por exemplo, no nosso evento presencial, a gente fez o evento presencial véspera de um lançamento. Então, a gente fez o lançamento da Fábrica de Estudos na segunda-feira e o nosso evento presencial, que foi o Transforma, foi sábado e domingo. O que nós aprendemos com isso? Isso não vai acontecer mais. Nunca mais. Nós vamos não fazer mais um lançamento seguido do outro. A gente achou que a gente era super-homem, definitivamente. E deu tudo certo, mas deu tudo certo às custas de bastidores muito tumultuados. Então, por exemplo, eu terminei a minha palestra no dia do Transforma. No dia, quem me conhece sabe que, assim, no meu normal, tá, essa palestra estaria pronta pelo menos uns 10 dias antes, eu teria treinado 15 vezes, teria, assim, sabe, e pra mim o treino, eu sempre falo com vocês, extremamente importante, quanto mais você treina, melhor fica. Então, se era o meu primeiro evento presencial, era extremamente importante que estivesse completamente treinado. E por conta de várias demandas que aconteceram do lançamento da Fábrica de Estudos, quem aí já lançou algum infoproduto sabe como é que é a semana pré. Então é grupo de WhatsApp, é gravação de anúncio, é captação, é stories que não pode você não pode sumir do Instagram numa semana pré-lançamento, e sendo residente também. Então, e tendo que planejar uma palestra para o meu primeiro evento presencial. Então, as coisas acabaram indo para um lado que eu só conseguiria terminar de fazer tudo dias antes se eu fosse 3 Tamaras ou 4. Seria humanamente impossível. Não foi porque eu procrastinei. É porque as coisas não acontecem como a gente planeja, exatamente. Acontecem outros imprevistos, erros de outras pessoas que às vezes interferem no seu próprio planejamento e as coisas saem do controle. Então, isso fez com que eu montasse a palestra no dia. Eu fiquei extremamente chateada com isso. Eu fiquei extremamente chateada. Eu me martirizei, assim, absurdos. Porque eu sabia, a palestra foi, modéstia à parte, foi uma palestra muito boa. Muito boa. Mas e foi assim, realmente, eu sinto que eu entreguei o conteúdo que tinha que ter sido entregue, como tinha que ter sido entregue, mas eu sei dentro de mim que se eu tivesse treinado mais umas 4 vezes, pelo menos, ainda teria sido um outro nível acima. Eu sei isso dentro de mim, se eu tivesse conseguido fazer da forma perfeita. Só que essa forma perfeita, ela só existe no meu imaginário. Essa forma perfeita, ela não aconteceu. Então, a única coisa que eu tinha ali era trabalhar com a realidade, que é ter que correr contra o tempo para entregar as coisas como elas tinham que ser entregues. Então, exigiu de mim uma praticidade, ok, o próximo Transforma, essa palestra vai estar pronta com muito mais antecedência para eu não precisar me sacrificar tanto e evitar completamente esse pensamento de que poderia ter sido diferente. Mas eu tive que dar a cara a tapas para lidar com isso. Então, deem a cara a tapas. Tudo isso que a gente está falando é muito mais sobre coragem, sobre proatividade, sobre tomar uma decisão do que sobre fazer um grande investimento, sobre inventar a roda, sobre inventar algo que ninguém nunca criou, sobre inovação. Na verdade, a gente está falando, isso tudo aqui é muito sobre coragem. Sobre dar o primeiro passo. Proatividade. E eu acrescentaria uma coisa que é curiosidade. A gente está falando de como executar. Hoje eu estava ouvindo um podcast sobre novas tendências no marketing, para onde que isso vai, essa parte de consumo. E os entrevistados estavam falando que é a primeira vez, desde o início da história da humanidade, que uma geração sai com um QI menor do que a anterior. Então, desde o início da humanidade, o QI vem crescendo. Só que a última geração, o QI caiu em relação ao anterior. E eles estavam questionando por quê. E um dos caras falou que acha que é porque as pessoas estão menos curiosas, porque tem as informações muito fáceis, as pessoas pensam menos e tudo mais, e estão ficando mais burras. E talvez eu tenha percebido um pouco isso no meu dia a dia, porque pelo nível das perguntas, sabe, que eu vejo sendo feitas na internet. As pessoas não querem ter esforço para aprender as coisas, para descobrir informações. E olha que irônico, porque é a época da humanidade também, a fase da humanidade que a gente tem mais informação disponível. Então, se você quer fazer uma coisa, você quer tirar uma ideia do papel,
pesquisa, vai no YouTube e pesquisa. Por exemplo, quero comprar um microfone. Qual microfone é bom pra gravar? Eu tô falando porque eu fiz isso. Vai em review no YouTube, tem review de todos os países, sabe? Vai, pesquisa. Hoje tem inteligência artificial, ChatGPT. Eu demorei, mas eu tô estudando de ChatGPT agora e eu descobri umas coisas que eu fiquei de cara. Por exemplo, olha o que tá acontecendo, não sei se você sabe disso. Tem alguns criadores nos Estados Unidos que eles pegam todos os vídeos, não sei se aqui no Brasil já tem algum, mas eles pegam todos os vídeos e todos os conteúdos que eles já criaram na vida deles. Talvez eu vou falar uma coisa muito básica pra você, tá? Mas eles pegam todos os conteúdos que eles criaram na vida deles, todos os vídeos de YouTube, todos os cursos, mandam pra inteligência artificial. E a partir disso, eles montam um chat no WhatsApp. E aí, as pessoas pagam um valor, tipo, mensal para ter disponível esse chat. Por exemplo, R$39,90 para ter disponível esse chat. E aí, eles modularam a voz deles para a inteligência artificial responder qualquer dúvida dos alunos com base no conteúdo dos vídeos e de todos os conteúdos que eles já criaram na vida. Então, por exemplo, Tamara. Você está pagando R$39,90 para ter acesso ao WhatsApp da Tamara IA. Você pergunta, Tamara, como melhorar minha rotina? Como acordar mais cedo? O WhatsApp vai responder com um áudio da Tamara com base em todo o conteúdo que a Tamara já criou na vida dela. É incrível, incrível. Chocada. Na verdade, assim, isso pra mim faz todo sentido do mundo. Eu já vi várias IAs que dão respostas em texto baseado na sua aula. Então, por exemplo, eu já fiz isso com aulas minhas da Fábrica de Alta Performance. Eu coloquei na inteligência artificial, pedi pra ela transcrever, fiz perguntas para a inteligência artificial perguntando o que você me perguntaria sobre esse conteúdo X. E ela dá a resposta. Então, eu já vi isso acontecendo com a resposta em texto. Mas com áudio, usando a voz da pessoa, eu achei... Faz todo sentido. Todo sentido. Faz todo sentido, é o próximo passo. A inteligência artificial, sinceramente, muito legal. A gente tem que se debruçar mesmo para aprender. E não é para facilitar a nossa vida, na verdade é para otimizar a nossa vida e nos tornar melhores. Então, se você que fica usando a inteligência artificial para responder um trabalho de faculdade, para eliminar o seu estudo e entregar aquilo ali sem ler, pelo amor de Deus, não faça isso. Não use a inteligência artificial de cola. Tá? Eu tô deixando isso aqui bem claro. Eu sei que tem pessoas que fazem isso, então eu quero que você use a inteligência artificial para melhorar e otimizar o seu aprendizado e os seus estudos. Não use para trapacear. Eles falaram uma frase muito boa também, que muitos têm falado sobre substituição de empregos por IAs. E eles acreditam piamente que isso não vai acontecer. Eles falaram assim, a frase é assim: gente, vocês não vão ser substituídos por nenhuma máquina. Você será substituído por um homem com uma máquina. Isso. Então, se você não sabe operar uma máquina, se você não sabe operar IA, você realmente vai ser substituído por alguém que sabe. Entendeu? Então, a preocupação não tem que ser essa. A preocupação tem que ser em aprender. Sabe? Uma IA sozinha não vai substituir ninguém. Mas alguém que sabe operar vai. Eu concordo 100%. É igual a própria rede social, as próprias mídias sociais. Uma mídia social, um médico com uma boa mídia social vai ser melhor do que um médico sem nenhuma mídia social. Exatamente. Mas esse podcast não é sobre isso. Não é sobre isso. Então agora o último passo. Nós falamos sobre a ideia, sobre com quem, sobre o como, e o último passo é o refinamento, é o aprimoramento, é o detalhe. E sabe de onde que vem o detalhe? Vem da repetição. Vem do próximo passo, que é você pegar aquela ideia, executá-la de novo, e depois de novo, e depois de novo, ver os erros cometidos em cada uma das vezes e melhorando para a próxima. Então, esse é o nosso quarto lançamento do Madbox? Quarto lançamento. Quarto lançamento desde o ano passado. Quarto lançamento do Madbox. Sendo que o meu primeiro lançamento foi o do Madbox, antes eu tinha lançado só o e-book. Então, foi o meu quinto lançamento da vida. E o seu? Eu fiz 2 além do... Pois é, foi meu quinto lançamento da vida, foi o 7º lançamento da vida do Vitor. Então, e eu falo que esse foi, de todos os que eu já fiz, o mais, assim, talvez o mais sofisticado em questão de qualidade de áudio, de vídeo, de conteúdo em si, de didática, de entrega. E foi o meu quinto. E o 7º do Vitor. Entende? Então, é a repetição que leva à qualidade excelente. É a repetição que leva a uma ideia muito bem executada. E tem uma frase que a gente sempre fala nos podcasts, e eu acho que deveria estar na cultura do Madbox, que é a do, fail, learn, repeat. Que é exatamente isso que a Tamara está falando. Refinamento. Faça, falhe, e você vai falhar.
você vai falhar. Não adianta. Se você tem vaidade demais, não fica em casa, sabe? Fica em casa, faz nada. Porque você vai falhar. Então faça, fale, aprenda e repita. Repita. Eu acho que isso tinha que estar na cultura do Madbox, porque eu sempre falo com a Tamara, olha, a gente tá em agosto, o Madbox nos moldes atuais, a gente começou em janeiro, são 8 meses e parece que são 8 anos, de tanto que a gente já fez, de tanto que a gente aprendeu, de tanto que a gente já executou. Então, realmente é não ter medo de fazer. Não ter medo de fazer, porque isso vai te gerar muito aprendizado. Desde que você use isso como realmente uma mola propulsora, como uma forma de aprendizado. Não se martirize, como a gente falou. Isso. Seja insistente. O último passo envolve insistência. Muita insistência. Envolve querer tomar na cara e tomar mais. E continuar, entende? Então, eu gostei muito desses 4 passos. Então, nós falamos da ideia, do com quem, do como e do refinamento. E eu ainda acrescento, não vou deixar de acrescentar, porque se eu não falasse isso, eu seria uma grande falsa, que é, durante todo o processo, ter alguém com você que vai te guiar e vai te mostrar os passos, que é Deus. Então, em todas as minhas grandes ideias e nas coisas que deram certo, nas coisas que deram errado, todas eu entreguei genuinamente para Deus e agia ao mesmo tempo. Então, eu agia e deixava Deus ir me guiando e entregava, assim, genuinamente para Ele. Então, tenha também alguém do seu lado segurando a sua mão. Alguém maior do que tudo no mundo e que tá vendo tudo que você tá fazendo e tá aí também te vendo errar e querendo te mostrar o caminho certo se você estiver pronto para ouvir. Perfeito, Thames, perfeito. Temos hashtag? Seja ruim. Seja ruim. Gostei. Muito bom. Então, se você ficou até o final e assistiu e aprendeu sobre como ser um fazedor em 4 passos, comenta hashtag Seja Ruim. Seja ruim. Então, esse foi mais um episódio do Madbox Cast, pessoal. Até a próxima. Tchau.